Opa, já? Já está sendo transmitido, já está você. Beleza. Bom, eu vou colocar o vídeo, então. Ok. Boa tarde a todos. Aqui é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e hoje nós teremos uma palestra com a arquiteta Miriam Ador, né? Antes da gente iniciar a palestra, nós vamos passar um vídeo do CREA, para que o CREA é um dos nossos apoiadores aqui. A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra na saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda a engenharia está em pleno funcionamento. Então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou praticamente um trabalho home office, uma nova forma de trabalho. E o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Bom, olá. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a arquiteta Miriam Ador pela participação aqui no nosso papo tecnológico da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né? Agradecer a gerente do CAU aqui de Mogi das Cruzes, a Jane, e eu gostaria de pedir para que a arquiteta Miriam pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o próprio BIM. Miriam, muito boa tarde e obrigado por estar aqui com a gente. Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jane. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, aí, intermediado pela arquiteta Jane, do CAU aí, da nossa sucursal do CAU em Mogi das Cruzes, e do Paulo, e pela Associação de Engenheiros e Arquitetos aí de Mogi das Cruzes, para a gente poder falar um pouco essa tarde sobre BIM. A pretensão aqui não é ensinar BIM e tal, mas é a gente falar um pouquinho aí sobre a nossa experiência. Eu sou arquiteta, tenho um escritório há 27 anos, que não faz um trabalho de criação, mas um trabalho mais de coordenação técnica do projeto, e a gente também faz projeto de vedações. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui, para a gente ficar mais fácil, vocês fiquem à vontade aí para irem mandando perguntas ao longo do período aí. Ao longo da apresentação, eu vou falando um pouco sobre a nossa experiência, sobre a experiência do escritório, para não ficar assim muito só falar aqui o blá 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 na entrada. Então, vou compartilhar com vocês aí a apresentação, e aí ao longo vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Bom, a gente vai falar um pouco do uso do BIM. O BIM é um ferramental, a gente vai ver aí mais para frente, muito grande, ele abrange toda a cadeia o ciclo de vida de uma edificação, desde de quando você compra o terreno até quando você
demole a obra ou pega suas partes para fazer sustentabilidade. Então, você pode falar aí de 70 anos, 100 anos, a gente não tem esse histórico, porque 70 anos atrás nós não tínhamos BIM. Então, hoje a gente vai enfocar o uso do BIM na fase de projeto, tá? E dentro da fase de projeto, na parte de coordenação e compatibilização de projetos. Tá? Miriam, por favor. O pessoal está dizendo que o som está muito baixo. Você tem jeito de aumentar o som? Baixo? O seu som. Tá no máximo. Melhorou? Tá no máximo. Melhorou? Tá ok. Então é com o Nando. Nando, por favor. Melhorou? Melhorou? Pode ir? Pode. Bom, então, como o Paulo disse, meu nome é Miriam Ador, minha empresa chama Ador e Associados, e a gente faz esse trabalho como se fosse um braço do escritório de arquitetura. A gente não faz criação, mas a gente faz toda a parte técnica de um escritório de arquitetura, ou seja, toda a parte de coordenação, compatibilização, e a gente faz um trabalho aqui nos Estados Unidos ou em outros países, até na Argentina, é chamado de shop drawing, são os desenhos de fabricação. Então, a gente faz o trabalho do projeto de vedações, a gente coloca todos os bloquinhos, os blocos, o drywall, ou seja, a definição de duas linhas para construir uma parede, o que vai dentro dessa parede é o que nós vamos definir nesse projeto, que se chama de projeto de vedações. E aí a gente coloca tudo que tem dentro do projeto, a parte hidráulica, elétrica, ar-condicionado, todas as interfaces, argamassa, camadas de empunhamento, assentamento, interfaces com os outros sistemas de portas, esquadrias, enfim, toda essa compatibilização é feita nesse trabalho de vedações. A gente também faz um trabalho desde 2013, quando foi homologada a norma de desempenho, 15575, com avaliação e auditoria em projetos, e alguns outros projetos de fabricação, que é o de fachada, de forro, de piso. Mas o nosso principal core business é esse de coordenação. Opa, aí do escritório. Oi, Paulo? Cortou um pouquinho o som. Será que é aí o problema? Porque aqui acho que está tudo ok. Está no máximo o som. Tá. Bom, eu estou escutando bem. Jane, você está escutando? Sim, estou escutando bem. Tá, então vamos lá. Eu comecei meus trabalhos, né, no início da minha carreira, não foi bem na área de incorporação, construção, mas foi numa área de assistência técnica, tá? Até com habitação social, e depois eu fui trabalhar numa construtora, e aí aqui nessa figura ilustra bem como que a gente trabalhava há 30 anos atrás, né? Então a gente trabalhava baseado em papel, quando muito a gente tinha uma mesa de luz, onde a gente conseguia colocar as pranchas e sobrepor essas pranchas. Então, é um trabalho onde a informação estava completamente fragmentada. Então, a gente trabalhava em cima de ou papel vegetal ou pranchas impressas em cópias heliográficas, tal. Então, é uma informação que estava totalmente fragmentada em muitos documentos, né? E aí, ao longo desses 30 anos, toda a sociedade vem evoluindo na parte da digitalização aos poucos, não é uma coisa que, de uma hora para outra, vamos transformar a sociedade digital, vamos transformar a arquitetura e engenharia em digital. Então, isso foi um processo que foi acontecendo aos poucos aí, durante esses 30 anos. Então, a gente vem hoje nas formas mais digitais possíveis, pedindo uma comida, chamando um táxi, um aplicativo de transporte, comprando uma passagem aérea ou alugando um imóvel para ficar num outro país ou numa outra cidade. Enfim, são formas que a gente está vivendo e que todas dependem de uma forma digital. Eu não chamo o aplicativo no papel, eu não estendo a mão para chamar um táxi do Uber ou um Uber, né? Eu dependo de uma ferramenta que é um smartphone para que eu possa chamar
o meu transporte de aplicativo. Então, tudo isso mostra para a gente como a digitalização da nossa vida está mais presente dentro da nossa vida do que nós mesmos podemos imaginar e pensar, né? Além disso, desde 89, eu trabalhei numa consultora chamada Método Engenharia. Eu cheguei a implementar o CAD lá não tinha, os processos eram completamente baseados em papel, a gente implementou o CAD, que é, na verdade, uma ferramenta digital, uma prancheta eletrônica, né, vamos dizer assim, onde a gente transportou o 2D para essa prancheta eletrônica. E ao longo desse tempo a gente começa a ver que os próprios computadores eles começam a ter capacidade de armazenamento, armazenagem de dados muito maior e vem evoluindo cada vez mais, né? Então a gente já está na geração i9, né, de processadores e estamos evoluindo cada vez mais. Então hoje com equipamentos muito pequenos nós conseguimos armazenar uma quantidade muito grande de dados. Além disso, com o advento da internet e todo esse tráfego de dados, a gente foi evoluindo aí digitalmente nas nossas vidas. É claro que a construção e a engenharia e a arquitetura não iam ficar para trás e também não iam ficar fora desse processo de digitalização. Então a gente observa 2007 com o advento do iPhone, o primeiro o smartphone, onde a gente começa a ter um processo disruptivo, ou seja, a gente passa de um processo onde a gente viajava com uma câmera fotográfica, com um bloquinho de anotações, aí a gente trabalha agora com um smartphone, a gente viaja com esse smartphone, a gente tem ou a gente vai à obra com o smartphone, a gente tem máquina fotográfica, bloquinho de anotações, todos os aplicativos que você necessita, eles estão concentrados nesse equipamento que cabe na sua mão, né? Então, tudo isso é uma mudança muito forte que a gente vem experimentando aí durante esses 30 anos aí de trabalho, tá? E é óbvio que o nosso setor não ia ficar fora disso. Então, o BIM, ele vem dentro desse panorama aí de digitalização da nossa área, ele é uma desse novo processo de trabalho que está envolvendo toda essa parte da digitalização, tá? Então, a gente vai falar um pouco de como era esse sem BIM, o que é geometria, o que é objeto, um pouquinho de BIM, um pouquinho de 3 palavrinhas básicas aí, que é interoperabilidade, parametria e colaboração. Falar um pouco da implementação no escritório, no nosso escritório, né, de projetos, como é que a gente fez esse trabalho aí, que a gente vem implementando o BIM desde 2007, então faz 13 anos que a gente trabalha com BIM. E apresentar um case aí para vocês da aplicação BIM no uso no projeto, na coordenação e compatibilização de projetos, tá? Então, esse slide aí é bem emblemático do que acontecia lá há 30 anos e ainda em alguns casos continua acontecendo, né? Ou seja, a gente tem aí na parte superior da tela, cada um que está nessa baia, no início é um projetista, a arquitetura passa para a estrutura, passa para a hidráulica elétrica, passa para ar-condicionado, e você está sempre em baias, e o conhecimento ele está separado, ele está seccionado, ele está fragmentado, né? E o que acontece com isso? Isso tem uma consequência, né? Então, se a gente olhar aqui na parte inferior da lâmina, do slide, a gente vê um baseline, que é essa abordagem digital, que ela é esse tracejado, e cada vez que a gente passa do planejamento para o desenvolvimento de projeto, para o desenvolvimento do produto, para o desenvolvimento do projeto, para a construção, a gente está perdendo tempo e perdendo dinheiro. E a gente nunca atinge uma qualificação em termos de informação da forma digital. Por quê? Porque nós não estamos concentrados, a nossa informação está completamente dispersa, ela não está concentrada num só local. Então, quando eu tenho informação baseada em papel, ela está concentrada no papel, nas diversas versões, eu tenho a revisão, emissão inicial, revisão 1, 2, 3, 4, 5, às vezes o projeto tem revisão 10, a folha 1 na revisão 10, a folha 3 está na revisão 7, e assim por diante, e isso só da arquitetura, da estrutura de outra forma, de hidráulica elétrica, ar-condicionado, enfim, todos os projetos, né, a gente está coordenando um dos maiores projetos do Brasil hoje, em São Paulo, que tem 52 especialidades. Então, você imagina fazer a gestão de todas essas informações. Então, dependendo do tamanho do projeto, mesmo que ele seja um projeto de uma casa, você vai ter uma quantidade de informações bastante considerável, tá? E essa informação,
Se você tiver baseado em papel, ela não está concentrada, porque ela tem uma planilha de quantitativos, que pode estar no Excel, ela tem um memorial de acabamentos que está no Word, e assim vai, essas informações estão todas dispersas, tá? Então, quando a gente fala, quando a gente trabalhava em 2D, enfim, há 30 anos atrás e algumas pessoas ainda hoje, a gente estava falando em geometria, ou seja, todos os nossos softwares, todo o nosso desenho, todo o nosso trabalho, o nosso processo de trabalho de criação, ele estava focado na geometria, ou seja, eu tinha as linhas, né, eu traçava duas linhas eram uma parede, deixava um buraco, colocava a porta, puxava essas linhas, fazia corte, puxava essas linhas, fazia elevação, fazia a minha casa, o meu objeto, minha escola, meu hospital, enfim, o meu ativo a ser construído, e isso a gente estava baseado na geometria. Quando a gente começa a falar em BIM, a gente começa a falar em informação focada no objeto, ou seja, nos próprios softwares paramétricos eu já não tenho mais a linha, e sim a parede, eu não tenho mais as duas linhas que vão construir a janela, a esquadria, sim a esquadria, eu vou ter a luminária. O próprio software paramétrico, no browser dele, você já vai ver lá que tem a parede, a esquadria, enfim, todos os objetos. Então, a gente está falando de objeto. Essa é já uma das grandes diferenças do BIM. Quando a gente está trabalhando com BIM, a gente está trabalhando com objeto, com a informação focada no objeto, e não mais na geometria, tá? Claro, o BIM, ele está baseado em uma série de informações. As informações podem ser geométricas, não geométricas. A gente vai ver isso mais para frente. Então, muita gente, quando eu estou fazendo a palestra, pergunta, mas o que é BIM? Né? O que significa isso? Então, a gente tem o BIM, é um acrônimo, né, em inglês, que chama Building Information Modeling. A gente já tem a tradução para o português, que é a modelagem da informação da construção. Essa tradução foi feita nessa primeira norma, que é a NBR ISO 12006. Nós já temos várias normas BIM aqui no Brasil, que estão sendo elaboradas junto à ABNT. Tá? A gente tem esse comitê de norma aberto, hoje, trabalhando nessas normas de diretrizes aqui de sistema de classificação do objeto, que não foram concluídas ainda. A gente tem a norma 16354 de diretrizes para bibliotecas, tem estruturas de dados para sistemas prediais, aí para os engenheiros que estão nos ouvindo. Essa norma aqui, ISO 19650, importantíssima, porque ela vai trazer um fluxo da organização e digitalização da informação, tá? Importantíssima essa norma. E a gente tem o Decreto Federal 10.306, que começou lá em 2018, foi atualizado em 2019 e agora em abril de 2020, que fala da estratégia BIM-BR, que a partir de janeiro de 2021, ela vem implementar a BIM em todos os processos licitatórios de projetos de edificações públicas, seja para edificação nova ou seja para retrofit de edificações, para reformas. Então, o que é o B? O B é o building, é o prédio que a gente vai construir, é tudo que eu posso fazer com ele, tá? Então, eu posso fazer uma simulação energética, uma simulação estrutural, posso trabalhar esse prédio de várias formas. O que é o M? É o modelo desse prédio, né? Ou seja, é a modelagem. Então, eu vou construir digitalmente este prédio. Então, essa é a modelagem. O que é o I? É a parte mais importante, né? Por isso que ele está maior. Então, sem I, a gente não tem BIM. O I é a informação, é tudo que a gente vai agregar de valor no nosso modelo tridimensional. É geometria, é não geometria, é condições térmicas, é desempenho, é especificação de material, qualquer tipo de informação geométrica ou não geométrica que você queira colocar no seu modelo, tá? Então, quando a gente fala de BIM, BIM não é um software, BIM não é só uma ferramenta. O BIM é um processo de trabalho, por isso que muitas pessoas falam que ele é disruptivo, que nem o iPhone. Você vem trabalhando num processo de conceitual de geométrico, né, como eu falei para vocês, das paredes e tal, e aí você passa a trabalhar num outro processo, que é o processo voltado para o objeto, tá? Isso traz uma série de alterações na nossa maneira de trabalhar, no nosso fluxo de trabalho. O BIM, ele pressupõe que ele ocupe toda
o ciclo de vida da edificação, desde quando ela nasce até quando ela morre, como eu falei para vocês, né? Ele contém esses dados geométricos, claro, né, de uma parede, eu vou mostrar aí mais para frente para vocês, de qualquer tipo de elemento que esteja, sistema construtivo que esteja no modelo, na obra, e, ao mesmo tempo, ele tem dados não geométricos, né? Então, aqui nessa última figura, vocês podem ver uma simulação térmica. Hoje, muitas simulações que a gente precisa para a norma de desempenho, nas edificações residenciais, por exemplo, a gente tem utilizado os modelos BIM para fazer isso. Quem que vai usar essa informação dos modelos BIM? Qualquer um, né? Nós, arquitetos, temos o início do processo, né? Ou seja, a concepção do produto, a concepção do ativo, a concepção, seja da escola, do hospital, do edifício de arte, do prédio, da casa, de qualquer objeto que você vá construir, do empreendimento, você vai ter um início com o processo de projeto de arquitetura. Depois você vai passar para os quantitativos, para a orçamentação, para o planejamento de obra, para a execução de obra, para a operação da obra, para o pós-obra, para os mantenedores. Então, assim, todas as pessoas que participarem desse ciclo de vida da obra, né, da onde a gente está dentro da nossa construção, elas vão poder se beneficiar do uso dessas informações do BIM, tá? E como é que a gente vai explorar essas informações? Então, tem várias formas aí, a gente tem essa parte da colaboração, é um conceito que também vem vinculado ao BIM, que sem colaboração a gente não tem BIM, a gente vai ver isso mais para frente, como é que funciona todo esse processo, vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. E ele traz também essa mudança nos fluxos de processos, né? Então, será que a gente vai continuar tendo o processo, como diz a norma brasileira, né? Estudo preliminar, pré-executivo, executivo, liberado para obra, enfim, como é que vão funcionar todos esses conceitos que estavam muito vinculados àquelas baias que eu mostrei para vocês no primeiro slide, né? Então, a gente tem informações segmentadas que estavam vinculadas a fases de projeto. Então, a gente vai ter que repensar essa nova maneira de fazer os projetos, né? Como é que fica esse fluxo de projeto? É óbvio que quando você faz BIM, você vai naturalmente no início do trabalho, você acaba tendo uma demanda de trabalho maior. Por quê? Porque você vai ter que recolher informações para começar o seu modelo, você vai ter esse trabalho de recolher informações com BIM ou sem BIM, você tem que ter informações de projeto. Muitas vezes, as informações de projeto ficavam mais para o final. Então, isso vai começar a te exigir um pouco de trabalho e a participação de profissionais mais experientes também. Por quê? Porque você está construindo digitalmente uma obra. Então, você está simulando essa obra digitalmente. Você precisa saber como é que é uma infraestrutura, como é que é uma superestrutura, como que é uma vedação, como é que instala uma porta, como é que instala uma bomba na caixa d'água inferior, como é que funciona um chiller. Então, essas coisas você vai ter que colocar no modelo. Quando você vai colocar no modelo, você precisa ter visto isso. Como é que isso se interrelaciona com os outros subsistemas na obra, né? Construção civil é um sistema complexo. Então, se vocês saírem daqui e entenderem que BIM não é uma ferramenta, BIM não é um software, BIM é um processo de trabalho, né? Só que esse processo de trabalho, ele depende de tecnologias, ele depende de ferramentas. Então, como a gente costuma falar aí nas lives, nas palestras, antigamente palestras, agora lives, o BIM, ele demanda essas ferramentas. Então, não dá para a gente fazer BIM no bar, né? Então, eu chamo um amigo e falo, vamos aí, me dá esse papel aí, o guardanapo do bar, que eu quero desenhar o layout, que eu tô com uma dúvida aqui no layout, você puxa o papel, começa a desenhar, tal. Né? Não dá para fazer BIM assim no bar, né? A gente precisa de um software paramétrico, a gente precisa de digitalização dos nossos escritórios de projeto, a gente precisa de concentração dessas informações. E para isso a gente precisa de tecnologia e de ferramentas. Mas o BIM não é só feito por tecnologias, ele é feito pelas pessoas. Tá? Sem as pessoas, a gente também não faz o BIM.
Então, a gente tem toda uma parte do coração do BIM, que é feito pelas pessoas, pela capacitação dessas pessoas, como é que nós vamos operar essas ferramentas e como é que nós vamos nos relacionar com os engenheiros, com os arquitetos, com os fornecedores de produtos da obra. Então, tudo isso está dentro desse cenário aí do BIM, tá? Além disso, se vocês conseguirem ultrapassar que ele é um processo de trabalho, guardem mais essas 3 palavrinhas ou usem isso para procurar na internet. Então, a gente tem hoje muitos recursos gratuitos na internet, eu vou passar alguns aí para vocês. Essas 3 palavras, interoperabilidade, parametrização e colaboração. A gente não consegue fazer BIM se a gente não tiver essas 3 coisas básicas, tá? Isso é básico. Então, eu costumo explicar porque depois, no caso que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar vou falar dessas palavras e aí se alguém não tiver muito por dentro, então eu costumo dar uma nivelada aí no conhecimento. Interoperabilidade é a capacidade que um software tem de interagir com os outros softwares. Quando a gente falava em CAD, a gente estava falando em alguns softwares que tinham uma extensão. Essa extensão é DWG, no máximo PDF, PLT, né? E assim a gente mandava para uma plotadora ou a gente transferia o arquivo para outro colega. Quando a gente está falando de BIM, a gente está falando de mais de 200 softwares interagindo entre eles, tá? Então, como é que eu vou fazer para conversar com outro software? Como é que eu vou fazer para conversar com outro software que não seja o DWG, né? Então, eu preciso ter uma linguagem universal. E quem que faz essa linguagem universal? É uma entidade internacional chamada Building Smart. Ela tem chapter, tem capítulos em vários países. O Brasil está tentando entrar com um capítulo brasileiro. E ela faz exatamente essa codificação, essa classificação dos objetos dentro dos softwares, para que todos os softwares possam se comunicar. Então, é como se eu tivesse uma impressora, e como se essa linguagem fosse a linguagem da impressora. Essa linguagem se chama AFC, né? Industry Foundation Classes. Essa linguagem é uma linguagem como se fosse uma impressora, como eu comentei com vocês. Se eu mando para a impressora, por exemplo, um arquivo DOC ou um arquivo PDF ou um arquivo DWG, a impressora, ela fala todas essas línguas, ela entende, ela tem um processo interno de decodificação que ela consegue decodificar dentro dos softwares e ela consegue imprimir. Então, é como se eu tivesse um arquivo impressora. E esse arquivo impressora que vai fazer a comunicação entre todos os softwares BIM. Então, para vocês terem uma ideia, agora a gente coordena softwares BIM, a gente coordena, o arquiteto está fazendo, por exemplo, no ArchiCAD, a estrutura está fazendo no TQR, que é o TQS com Revit, o outro está fazendo no Revit, o outro está fazendo no Map Modeler do ArchiCAD, enfim, são vários softwares que eles têm que se conversar entre eles. Então, esse AFC é essa ferramenta de conversação, tá? A outra palavrinha é parametrização, tá? Então, quando vocês olham aqui do lado direito da tela, vocês veem aqui uma forma complexa, que praticamente é impossível fazer isso com planta corte fachada, com corte elevação. Então, vocês têm os softwares, né, de cálculo dentro dos softwares paramétricos, né? Então, você tem Grasshopper, Rhinoceros, você tem o Dynamo, onde você consegue colocar parâmetros, e esses parâmetros vão construindo essas formas todas complexas. Mas não, vamos deixar um pouco isso, que talvez não seja tanto a realidade dos nossos projetos, e voltar aqui para uma parede, né, de uma habitação social, por exemplo, uma parede de bloco cerâmico, tal, normal, que tem altura, comprimento, espessura, material, e eu quero colocar um desempenho nessa parede. Então, essa parede, ela tem parâmetros, né? Eu posso construir ela com parâmetros. Quais são esses parâmetros? São parâmetros geométricos, como eu falei para vocês, ou seja, altura, largura, e isso já vem dentro do software paramétrico, por isso que ele chama software paramétrico, né? Então, eu consigo colocar esses parâmetros, por isso que o software, você fala, eu mudei uma parede lá na tabela de Excel de quantitativo, ela automaticamente muda dentro do seu modelo. Então, todas as informações estão concentradas dentro do modelo e elas estão interligadas digitalmente, né? Então, por isso
que a gente chama de software paramétrico. Então, eu consigo colocar essas informações geométricas, altura, largura, espessura, quantas paredes tem iguais, a que ambiente que ela pertence, enfim, qualquer tipo de informação geométrica e também não geométrica, ou seja, quanto custa essa parede, qual o desempenho que eu estou esperando para ela, quando que ela vai ser instalada na obra, quais recursos vão ser utilizados, enfim. Qualquer informação que eu necessite colocar, eu posso colocar. Todas as informações vão estar concentradas num só lugar, que é o modelo BIM, tá? Então, a terceira palavra que eu falei para vocês, né, e agora estamos chegando à parte final dessa parte mais chata, que é a parte de conceitos, que é a colaboração em BIM. Então, quando eu mostrei para vocês no primeiro slide, tinha os carinhas jogando um para o outro em cima de uma parede, né? Onde a gente tem essa simulação aqui, né? Um processo tradicional, obedece uma ordem cronológica, no cronograma eu tenho arquitetura, passando para estrutura para hidráulica para elétrica e assim por diante, né? Que obedece um faseamento dentro do cronograma de projetos, a gente está falando da fase de projeto em BIM, e quando a gente tem um processo colaborativo, a gente tem um trabalho conjunto e contínuo, né? Um conjunto e contínuo, concomitante. Então, a gente vai chegar lá nesse trabalho, tá? Já estamos lá hoje? Ainda não. Vou mostrar para vocês por que não, tá? Então, a gente falar aqui numa linha de evolução do nosso processo de digitalização dos nossos projetos de arquitetura e engenharia, a gente pode falar o seguinte, que a gente tinha aqui 2D, né? Onde eu estava numa prancheta eletrônica, tá? Trabalhando com AutoCAD, ou com CAD, com sistemas CAD, tá? Então, estava no nível 0 aqui. Aí eu passo para o nível 1, onde eu começo a fazer modelagem tridimensional. Por isso que muita gente fala, estou fazendo BIM. O que é que você está fazendo? Eu uso tal ferramenta. Não, você não está ainda fazendo BIM. Né? Você está usando uma ferramenta e está fazendo modelagem tridimensional. Você está na fase 1. Aí você passa para a fase 2, 2A, onde você faz a sua modelagem e você já exporta o seu arquivo em AFC. Você já exporta o seu arquivo naquela linguagem universal, tá? No segundo passo mais evoluído, aí você importa arquivos AFC de outros colegas, né? De outras especialidades, de outras engenharias, né? De outros escritórios de arquitetura. Então, estou fazendo arquitetura, importo de interiores, de paisagismo, de hidráulica, elétrica, ar-condicionado e assim por diante, tá? Onde nós estamos? Ainda aqui no Brasil, e temos que evoluir, estamos procurando evoluir. Nós estamos no final desse processo aqui de colaboração. Ainda é muito truncado, a gente tem muita troca de arquivos, sobe arquivos em ferramentas de colaboração, descem arquivos, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, mas a gente tem que evoluir para esse terceiro passo aqui, que é a integração total, ou seja, todos os projetistas trabalhando em nuvem, todos sincronizando no workshare, num trabalho colaborativo, em nuvem ao mesmo tempo, tá? Esse aqui é um fluxo de trabalho em BIM completo, onde a gente tem integração de todos os participantes ao mesmo tempo, digitalmente, trabalhando num mesmo modelo. Imagina você querer colocar processo truncado de estudo preliminar, pré-executivo, executivo, liberado para obra aqui, num processo de integração. Pode até colocar, mas você talvez não consiga sustentar isso por muito tempo. Por quê? Num primeiro momento, quando é um momento de transição, você ainda está muito vinculado às ferramentas antigas, ou às nomenclaturas antigas. Aí você começa a ver o potencial desse processo de integração, e aí você começa a ver que você tem outro ritmo, que é o que agora está acontecendo. Nós estamos aqui super conectados, estamos aqui fazendo uma palestra ao vivo, numa live, e usando a internet, usando o ferramental, e se a gente tivesse sem essa disrupção aí que a gente teve no mundo, desse vírus, talvez a gente não estivesse aqui hoje fazendo esse trabalho. Então, são essas oportunidades que a gente tem que observar aí na nossa vida pessoal e profissional para a gente poder avançar sempre, né?
Então, o que a gente foi trabalhando aí agora no meu escritório, tá? Falar um pouco aí da implementação do BIM no escritório de projeto, no caso, no meu escritório. A gente começou em 2007, obviamente, quando a gente, na época, né, a gente tem licenças originais, então quando a gente comprava as licenças, o pessoal da Autodesk começou a mandar um programinha lá chamado Revit, e aí um dia eu abri para ver, e o Revit vinha junto com o AutoCAD, né? E aí eu comecei a ver, como é que funciona isso? Nossa, que estranho, é objeto, não é mais geometria, e não sei o quê. E aí comecei a estudar sozinha, até que em 2008 eu fui fazer um curso fora, em Carnegie Mellon, em Pittsburgh, onde eu fiz meu primeiro curso, voltei para o Brasil, comecei a implementar na equipe de desenvolvimento de projeto dentro do meu escritório, que a gente também faz esse trabalho de documentação agora através do BIM, e comecei a fazer essa implementação. Então, construção de bibliotecas, capacitação da equipe, e como eu falei para vocês, a gente tem basicamente 3 tipos de equipes trabalhando simultaneamente no escritório. Eu não tinha como treinar todas as equipes e implementar em todas as equipes ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente fez um planejamento de implementação. Esse planejamento tinha custo, prazo, controle de qualidade, acompanhamento de métricas, né, de implementação, capacitação, treinamento, contratação de treinamento. Então, tem que ter um planejamento. Mas o meu escritório é muito pequeno, só tem uma pessoa, tal, 2 pessoas, 3 pessoas, não importa. O que importa é que você tenha uma organização, o BIM demanda essa organização. E nada melhor agora para arquitetos e engenheiros se planejarem, se organizarem para poder fazer esse planejamento de implementação. Isso é extremamente importante. Então, quando eu passei aqui 2010, 2012, eu comecei a treinar outra equipe, que já era equipe de coordenação de projetos, tá? Então, a gente já desenvolvia alguns modelos dentro do escritório, porque projetistas de instalações não estavam ainda modelando, então a gente modelava para fazer compatibilização, a gente começou a utilizar algumas ferramentas de compatibilização, como Tecla Insight, estudando ferramentas para poder fazer aquisição, como, por exemplo, Navisworks ou Solibre. E quando foi 2012, eu entrei na Escola Politécnica para fazer minha dissertação de mestrado, eu fiz na Engenharia Civil, eu fiz em BIM, e em 2013 eu fui fazer um curso de Virtual Design Construction na Universidade de Stanford, onde é um curso vinculado à parte de gerenciamento de projeto, mas de projeto como um todo, de project, não só de design, onde você tem toda a parte, né, de escopo, qualidade, prazo e de métricas, e como pano de fundo BIM. Então, isso foi extremamente importante para alavancar todo o trabalho que eu fiz daí para frente no meu escritório. Eu mudei muita coisa. Uma das coisas foi introduzir todo o ferramental de qualidade do nosso escritório na nuvem. Isso a gente introduziu em 2013, né, com um software chamado Azure, da Microsoft, onde a gente tem todos os nossos checklists de qualidade, e hoje, 2020, 7 anos depois, nós estamos colhendo os frutos disso, porque nós temos 40 profissionais trabalhando remoto, cada um na sua casa, há 70 dias, e todos estão mantendo a qualidade dos projetos entregues. Então, todos estão trabalhando, assinando checklist. Eu aqui numa cidade, outras pessoas em São Paulo, outra em outra cidade, que a gente tem outras pessoas em outras cidades, todos, e eu consigo acessar esse checklist porque todos estão em nuvem. Então, a gente tem que... isso é um processo de digitalização. Antigamente, como era feito? Era tudo preenchido em papel, ou seja, não era digital. Enquanto eu não tinha isso, eu não conseguiria controlar essa qualidade se eu não tivesse digitalizado essa parte do escritório em 2013. Então, tudo isso faz parte de um processo, e a gente fala de baby steps. A gente não consegue correr uma maratona de hoje para amanhã se eu não treinar. Então, primeiro eu tenho que nascer, aprender a engatinhar, depois aprender a andar, depois aprender a correr, e depois fazer a maratona. Então, o BIM é a mesma coisa, né? Então, primeiro anda, depois corre. Não adianta a pessoa chega e te contrata, quero fazer BIM, quero fazer quantitativo, gerenciamento de obra, quero fazer facilities, tal. Não adianta, é muita coisa, é muito amplo, então tem que fechar a janela, tem que focar
e ir fazendo aos poucos. Então, 2013 foi um ano decisivo, eu estava em dúvida sobre o ferramental que eu ia utilizar para a parte de compatibilização de projeto. Quando eu fui para Stanford, meus colegas lá, que eram da Noruega, Finlândia, Austrália, todos utilizavam o Solidity, e a gente utilizava muito isso nas aulas, e eu acabei voltando para o Brasil, comprei esse software, não me arrependo, faz 7 anos que eu utilizo esse software, então na parte de compatibilização é extremamente importante, é um model checker, tá? Obviamente a gente tem o Navisworks também, mas a gente não utiliza ele para fazer esse tipo de trabalho. A partir de 2014, a gente estabeleceu essas métricas e todas as ações de Virtual Design Construction dentro do nosso escritório, né? Eu sou a primeira profissional brasileira formada e graduada em Virtual Design Construction. Então, isso eu pude trazer essa qualificação para dentro do escritório e começar a mexer no nosso processo de trabalho com as equipes. Então, medir quanto tempo demora para fazer um trabalho de vedações, como que a gente pode agregar valor e sempre muito trabalho com as equipes, né? Sempre com as pessoas, nunca de cima para baixo, e sim em linha, né? Sempre com as pessoas. Se a gente não trabalha com as pessoas, com as informações das pessoas e sempre muito transparente. Então, todos os resultados que a gente obtinha nessas medições de projeto, a gente tinha que devolver para as pessoas e ver, falar, olha, esse mês a gente evoluiu nesse ponto no projeto, a gente precisa evoluir mais nesse ponto. E isso a gente foi andando passos e foi melhorando. Opa, cortou o som. Jane, você está escutando? Sim, eu estou ouvindo. O da Miriam cortou. Cortou, né? Cortou. Miriam cortou o som. Pessoal, só um minuto, por favor. Deu um problema técnico. Miriam, está de volta? Miriam? Oh, que bacana. Muito obrigado, Graciete. E a todos os presentes, né? Obrigada, pessoal, por estarem assistindo. É um assunto muito importante, né? Temos aí a legislação que obriga a aplicar aí, temos um prazo para poder implementar isso. E a Miriam, como vocês viram, ela tem todo um know-how, né? Ela foi para fora do país, estudar, obter conhecimento e está dividindo aí um pouco conosco seu conhecimento e a sua prática, a sua implantação, né, Pinhal? Sem dúvida. E aproveitar também, né, enquanto ela não volta, se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, logo que ela termine a apresentação, ela responde as perguntas, né? Uma coisa que é interessante que
foi vendido para nós, durante algum tempo, de que o BIM era um software, e na realidade a gente está vendo que ele é todo um sistema, não é um software, né? E tem algumas perguntas que já me mandaram aqui. Vamos ver, assim que a Miriam voltar, ela continua, eu faço as perguntas. Nelson, você quer falar alguma coisa? Ô, Pinhal, boa noite, pessoal. Desculpa do atraso. Eu sou o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Mogi das Cruzes, né? E no finalzinho, Pinhal, eu falo alguma coisa para a família, porque Ok. deixar para o final, porque agora eu estou assistindo, está muito interessante. Legal. Bom, de qualquer forma, Nelson, eu quero fazer aí os agradecimentos aí a tanto ao CREA, que está nos apoiando, né, como também a associação pela iniciativa desse Papo Tecnológico. Já é o nosso terceiro Papo Tecnológico, né? Sim, Nós tivemos com vários profissionais da região, tivemos na semana passada com o Cláudio, da Secretaria de Planejamento. Nós estamos tendo com a Miriam e já temos aí até um projeto um pouquinho à frente aí, junto com o Johnny, né, para que a gente possa falar um pouquinho da arquitetura e de engenharia também, né? tranquilo. Ok? Jane? Estou aqui. Eu mandei aqui algumas mensagens aqui para a Miriam para ver O que se. aconteceu? Porque eu percebi que ela caiu também a transmissão dela, né? Uhum. Então eu não sei se de repente, porque ela não está aqui em Mogi das Cruzes, tá, gente? Ela está em outra cidade. Então não sei se pode ter acontecido alguma questão lá. Tá. A Lívia Soares queria saber o nome do software que ela usa para compatibilização. É o Solibri. Lívia, é o Solibri que ela usa. Ela vai falar um pouquinho desse software, né? De compatibilização. Mas nós estamos aguardando, né? Nós estamos vivendo uma experiência nova, né? Essa da gente trazer a pessoa virtualmente, cada um, né, num espaço, numa cidade diferente, e a gente poder reunir e poder conversar com as pessoas, né? E de qualquer forma, a gente agradece a todos que estão participando aí do nosso papo tecnológico e estamos aguardando a Miriam voltar. A Marília está perguntando do investimento do escritório, né? Assim que ela retorne, Marília, a gente pergunta para ela, logo no finalzinho da apresentação, a gente está anotando aqui algumas perguntas. Tá? Pinhal, Oi. ela me respondeu aqui, caiu a conexão dela, ela está tentando aqui reabilitar para voltar. Ok. Pinhal precisa atendê-la. Opa, vamos lá. Mas eu não. Vamos ver aqui. Eu vou mandar o link para ela novamente.
Miriam, tem uma arquiteta Marineia, ela queria saber se o investimento no escritório é muito alto para a implantação desse sistema e também queriam confirmar a respeito do software que você utiliza. Paulo, não acabei a apresentação ainda. Tá. Você já quer que responda as perguntas? Não, pode continuar a apresentação. Tá bom. Tá, então eu vou compartilhar a tela e daqui a pouco já estamos terminando. Tá? Bom, como eu estava passando aqui para vocês, tudo ok no som? Sim, tudo ok. A gente, nesse prédio que eu estou mostrando para vocês, a gente setorizou o modelo em função de tamanho de tráfego de dados. Então, a gente dividiu em embasamento, torre e ático. Tá? Então, não é que o modelo ficou assim separado. Na verdade, eu estou mostrando aqui para vocês que os arquivos ficaram separados. Então, a gente compatibilizou e no nosso ferramental, tanto no ArchiCAD quanto no Revit, a gente tem condições de fazer replicação aqui no tipo, sem ficar, num primeiro momento, replicando muitos elementos dentro do modelo para não ficar tão pesado no tráfego, tá, de informações. Então, a gente entende o projeto como um organismo vivo, onde a pele é a fachada, toda essa parte interna são as instalações, o nosso osso é a estrutura. E nesse processo de coordenação e compatibilização, a gente tem que estabelecer esses objetivos. Esses objetivos, no nosso caso, foram detectar interferências, checar essas interferências, sugerir arranjos, porque não adianta você detectar 3.027 interferências e não saber como que resolver isso. Então, por isso que a gente trabalha muito ainda com o nosso checklist de qualidade, e não fica só apertando o botão no software, tá? Então, como é que foram feitos nesse modelo as modelagens de cada uma das especialidades? Essas especialidades foram feitas cada uma no seu escritório de projeto. Estrutura fez no TQS, exportou no AFC, hidráulica fez no Revit, arquitetura fez no Revit, elétrica Revit e ar-condicionado fez no MP Modeler do ArchiCAD, tá? Só que o cliente queria também paisagismo, decoração, outras coisas que as pessoas não estavam habilitadas para fazer. Então, essas modelagens foram feitas dentro do meu escritório. Paisagismo, terrenos e volumes vizinhos, decoração, piso estrutural, fundações. Para quê? Para que a gente pudesse juntar tudo, tá? Então, a gente juntar tudo, transferir por aquela linguagem universal que eu falei para vocês, que é o AFC, e fazer um modelo federado. O modelo federado é a junção de todos esses modelos, tá? Para isso, a gente usa um software chamado Solibre, como eu expliquei para vocês. Eu não sei se truncou aí o vídeo, mas enfim. A gente usa esse software chamado Solibre, tá? Que é um software, é um model checker, que ele é um checador de modelos, e a gente faz também a checagem das interferências através dele. Então, para quem já está acostumado a trabalhar com esse tipo de ferramental, sabe que a gente encontra vários tipos de interface. Então, pilar está aparecendo na fachada, viga aparecendo na fachada, viga que não dá altura, viga que está interferindo na escada, e assim por diante, né? Nós vamos vendo interferências, inclusive deles com elas próprias, né? Da hidráulica com a elétrica, ou seja, o que a gente tinha no 2D, a gente continua tendo no 3D aqui, né? O próprio escritório de cálculo de hidráulica e elétrica fazendo sobreposição entre eles próprios, né? Então, por isso que a gente recomenda que o pessoal passe num visualizador de AFC, o seu modelo, antes de entregar, tá? Então, quando você tem essa elaboração do modelo tridimensional, dentro que você vai juntar todos os modelos, fazer um modelo só, com a junção de todos esses modelos dentro desse software que a gente usa, que chama Solibre, a gente vai usar isso para poder fazer essa compatibilização, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que é esse processo de compatibilização. Então, a gente tem a origem dos dados numa ferramental que é o Graphisoft, que é o ArchiCAD, ou Autodesk, ou qualquer que seja, a ACA ou Bentley. Aí você vai exportar naquela linguagem universal, que é o AFC. A gente vai importar dentro desse software, que é dentro do meu escritório no Solibre. Eu vou fazer esse modelo junto, eu vou tirar as interferências,
vou exportar nesse formato que chama BCF e vou voltar para você que fez no ArchiCAD, no Revit, etc. Esse é o ciclo de trabalho aí que a gente tem utilizado hoje neste momento. Lembra que eu mostrei para vocês nos primeiros slides que a gente está no momento 2 passando para o 3, é nesse momento aí, tá? Então a gente tem que entender como é que funciona esse processo do BIM. E aí lembra que eu falei para vocês de colaboração, né? Então como é que funciona isso? Eu tenho que fazer essa interferência, tenho que voltar para o software nativo, explicar para ele que tem um problema na caixa d'água, que tem um problema na viga, com a fachada, com o pilar, enfim. Então, como é que eu faço isso? Utilizando esses arquivos que chamam BCF, que são arquivos de comunicação, tá? Que é o BIM Communication Files. Então, como é que eu faço? Eu pego o arquivo nativo, aí eu faço o processo de junção de todos, eu faço o BCF, desculpa, eu faço um UFC, do UFC eu entro no Solibre, o Solibre eu vou fazer toda essa parte da compatibilização. Quando eu compatibilizo, eu preciso extrair uma informação que eu vou voltar para você. Essa informação se chama BCF. É um arquivo também que é primo do UFC, ele é um arquivo que ele se comunica com todo tipo de software. Se você tem um Revit, você importa um BCF, ele vai direto para o lugar onde está o problema. Então, por isso que a gente chama que é um arquivo de comunicação, tá? Neste projeto que eu estou mostrando para vocês, a gente usou um ferramental chamado BIM Collab. A gente sobe esses BCFs para esse BIM Collab, tá? Então, a gente pega todas as interferências, então, interferência de piso, de escada, de estrutura, de hidráulica, elétrica, e tudo vai para essa nuvem que chama BIM Collab, tá? Todos os projetos têm isso? Não, nem todos têm, alguns têm, outros não têm. É um ferramental de colaboração e de comunicação que, dependendo do contratante, ele quer usar ou não, tá? Então, já aqui finalizando, porque eu acho que a gente já está com o tempo super estourado e precisa aí ver as perguntas, é bom todo mundo ter em mente que o BIM é um processo que veio para ficar. É um processo de mudança de paradigma. A gente saiu do paradigma 2D, geometria, e está indo para o paradigma objeto, né? Não só 3D, mas objeto. Tem vários softwares 3D que não são BIM, né? A gente muda nosso processo de trabalho, a gente tem que ter mudança de cultura. Quando a gente fala mudança de cultura, a gente está falando mudança de cultura não só de equipamento, software, a gente está falando de pessoas, né? Então, a gente tem que ter o envolvimento e participação dessas pessoas. Está falando da cadeia, toda a cadeia de projetos, como ela começa no projeto e termina durante a manutenção da obra. O modelo é para usar, não é só para entregar, então tem muita gente hoje que quer fazer um modelinho só para entregar, para inglês ver, né? E informações iniciais de projetos são extremamente importantes, então os nossos contratantes, seja ele poder público, quando tem um termo de referência, ou seja, poder privado, quando vai contratar qualquer projeto, nós temos que ter essas informações iniciais de projeto para colocar no modelo. Paulo, acho que é isso, por enquanto, agradeço aí a apresentação, acho que a gente teve um probleminha técnico, deixo aí meus dados e estou aberta aí para a gente ver as perguntas. Ok, olha, Miriam, eu queria agradeço aí a sua participação, tem várias perguntas, mas eu gostaria que depois que a Jane pudesse encaminhar para você, eu vou só fazer um resumo aqui de algumas perguntas. Pessoal, eu fico um pouco assustado que eu vejo muitos profissionais, eu tenho contato tanto com estudantes como profissionais da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, pessoal do CAL, tudo, que quando você fala dos estágios, a gente ainda está meio no estágio 1. O estágio 2 é você, que está bem mais avançada do que nós. Aí, né, a gente ainda tem problemas, por exemplo, o AFC, né? Quando a gente pega o Revit em versões diferentes e você usa o AFC para fazer, ele dá um monte de problema. O ArchiCAD, ele já é um software que ele parece que ele aceita melhor o AFC do que o próprio Revit, né? Agora, uma das preocupações que está havendo nas perguntas é com relação, por exemplo,
implementação no escritório e essa capacitação, né? Qual é o custo disso? Quanto tempo para capacitar toda uma equipe para desenvolver esse processo do BIM? Então, Paulo, quando a gente fala aí do processo de implantação, eu vou até recomendar aí para os ouvintes, para eles entrarem no site da ASBEA, asbea.org.br, e fazerem o download, que é gratuito, do fascículo 1. Lá a gente tem um passo a passo de implementação em escritórios de projeto, tá? Justamente por conta desse planejamento. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa no seu escritório, quando você é proprietário de um escritório, você tem desde o contador, que você tem que pagar dos impostos, do aluguel, da conta de luz, água, telefone, tarará, e você tem os softwares, os hardwares e as pessoas, né? Então, quando a gente está falando de BIM, a gente está falando de pessoas, que é capacitação, a gente está falando de software e hardware. Então, no primeiro momento, você tem que ver qual é o software que vai mais se adequar ao seu sistema de trabalho. Depende, se você é um projetista de arquitetura que trabalha com paisagismo, né? Talvez você precise de um tipo de software que não seja nem o Revit nem o ArchiCAD, seja outro, né? Se você é um cara que trabalha com arquitetura de interiores, então depende, é bom você fazer uma pesquisa completa, entendendo como é que funcionam esses softwares e tal. Em termos de custo, eu não vou conseguir passar para vocês porque uma coisa muito particular, tá? Então, no meu escritório, por exemplo, lá em 2007, o que a gente fez? Eu tenho um budget, eu tenho um orçamento, eu tenho um valor para gastar. Eu vou gastar esse valor em um ano, tá? Então, todos os anos, nós fazemos planejamento anual do escritório, né? Todos os escritórios de arquitetura devem fazer isso, tá? Então, quanto você tem para gastar em impostos, quanto você tem para gastar nisso, quanto você tem que ter de receita, de despesa, tá? Isso é uma empresa, né? Senão a gente não consegue trabalhar. Então, como uma empresa, tem que ter investimento. Então, eu vou ter investimento na área de tecnologia, na área de BIM, tal. Então, quanto que eu vou separar para fazer esse investimento? Eu vou separar R$1.000, R$5.000, R$2.000, R$10.000, então... não importa, importa quando você tem essa capacidade. Aí você vai ver o que você vai precisar para investir. Você precisa comprar um software, você precisa ter equipamento e você precisa ter capacitação, tá? Dentre esses, né? Então, por exemplo, software. É muito caro, mas se você é um escritório de uma pessoa, duas pessoas, você tem já subsídios, por exemplo, do CAL. O CAL-BR tem uma parceria com a Graphisoft, onde você tem o ArchiCAD solo, tá? Não dá para trabalhar em Workshare, mas já é uma ferramenta, né? Você tem várias ferramentas gratuitas online de AFC, de visualizador de AFC. Então, o Paulo falou, tem um problema com a AFC. Não só o Paulo tem problema, como a gente tem problema. A gente tem problema todo dia, toda hora, todo minuto, né? Não pensa que a gente está passando 2/3, que a gente não tem problema. A gente tem problema. É que, como a gente já passou alguns problemas, os nossos problemas já são de outra ordem, né? E aí você vai encontrando sempre problemas. A gente tem problema, chinês tem problema, vietnamita tem problema, americano tem problema, europeu... Todo mundo tem problema. Você só não tem problema uma pessoa, quem não faz. Aí não tem problema, porque não está fazendo. Né? Não. Realmente, o que o Paulo falou é verdade, né? A gente tem um software mais amigável em relação ao UFC, vamos dizer assim, que é o Graphisoft. O Graphisoft é um software que nasceu nas bases do UFC. É um software que existe desde 1997, 87, acho, desculpa, 87. Não, diferente do Revit, que foi um software comprado e ele vem sendo manipulado, ele vem melhorando ao longo aí todos esses anos que a gente vem trabalhando, vem melhorando, ainda não está 100%, hoje a gente tem outros softwares no mercado, a gente tem o ACA, a gente tem o Bentley, a gente tem outros softwares, tá? Agora não vou conseguir enumerar todos, que fazem projeto de arquitetura, de estrutura, tem Tecla, tem outros softwares, tá? E então eu recomendo isso, né? Primeiro, ver quanto você tem disponível para gastar, como que é o seu investimento, procure, tem muito e-learning, né? Então muito ferramental gratuito, essas palavras que eu falei, né? Interoperabilidade, colaboração, são palavras importantíssimas para vocês entenderem. Tem muito material de graça na internet, tá?
E para vocês adquirirem um software, hoje você tem a possibilidade de fazer licença também de software, que é um processo mais tranquilo aí, que você pode talvez colocar no orçamento do seu projeto também, tá? Com relação aos hardwares, ou seja, que são os computadores, realmente, a gente precisa de computador mais parrudo para rodar os programas paramétricos. Precisa sim. Cada programa tem a demanda mínima, tá? Para você ter uma ideia, a cada 1 ano, eu trocava todo o parque informático do meu escritório. Desde 2010, eu venho trocando por ano todo o parque informático. Aí, chegamos na maravilha do 2016, né? De 2016 até agora, o que eu fiz lá em 2016? Eu investi em hardwares i7, né? O mais up-to-date que tinha naquela época, e que me durou, aí está me durando 4, 5 anos, e que foi super bom isso para mim, né? Agora, eu estou aqui, ó, estou com a água aqui, né? Aí, o que é água aqui? Software costuma demorar para rodar os modelos costumam ficar cada vez maiores, com mais acúmulo de dados, de informações, e o processador começa a não dar conta. Então, o que eu estou fazendo? Novamente, eu peguei o meu investimento de tecnologia para este ano, investi nos i9s mais top que tinham. Mais top. Estou por aqui para pagar, mas eu fiz esse investimento. Por quê? Porque eu sei que isso vai me dar uma folga aí. Isso que eu nem sabia quando eu fiz esse investimento, que foi em dezembro, que ia ter a pandemia. Nem sabia. E agora, a gente não sabe o que vai acontecer, né, com as ações. Ok. Miriam, eu acho que são 2 perguntas, mas eu vou colocar como última, né? Você usa o software Solibri, né? Então, só para confirmar, dentro dele, dá para pensar no Lean Construction e na norma de desempenho? Então, dá sim. Vou falar mais focado na norma de desempenho, que eu tenho mais experiência. Então, ele é o único software model checker, tá? Então, que você faz como se fosse uma programação dentro do software, ou seja, você cria regramentos dentro do software para que ele analise o modelo. Então, o que você tem que fazer dentro dessa análise do modelo? Por exemplo, se eu quero verificar os itens da norma de desempenho que estão vinculados à parte de projeto, porque 80% dos itens da análise de desempenho são da análise de projeto. Então, por exemplo, eu quero checar se a área de iluminação de pisos, de quartos e salas, de dormitórios e salas, que é exigido pela norma de desempenho, estão ok no meu modelo residencial. Então, eu posso fazer uma regra dizendo que eu quero que a área do piso em relação à área da iluminação seja tal porcentagem. Eu posso fazer essa regra dentro do Solibri e jogar o modelo. Para isso, o modelo também tem que trazer essas informações. Então, ele tem que estar com as informações de área de piso, com área de esquadria, com tudo certinho para que a gente possa trazer essas informações para a FC, o FC entrar dentro do Solibri e aí fazer as regras dentro do Solibri e aí ler esse regramento. Então, Legal. esse trabalho. Ok, eu queria pedir para o Nelson poder fazer essa consideração. O Nelson é o nosso presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Nelson, por favor, com você. Boa noite, Miriam. Prazer ter você conosco. Boa noite. O falou muito de você e vi que ele trouxe uma pessoa muito interessante no assunto. Você domina muito bem o assunto. Eu aprendi muita coisa com você, que eu imaginava que o BIM fosse um software, que não é, né? Realmente não é um software. O software faz parte, né? Eu vejo que é um instrumento e ajuda o profissional para estar trabalhando com o BIM. Mas eu sou presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos, agradeço a sua palestra e estamos com a porta aberta
para quando você também quiser fazer outros trabalhos. Eu agradeço muito você. Ok, eu queria que a Jane também se manifestasse, Jane, para a gente poder fazer o encerramento. Sim, oi, gente. Eu quero, como já foi dito, né? Esse é um tema muito importante, muito bom. Se a Miriam puder, a gente fazer outras conversas, né? Futuramente, se tudo também for permitido, também a gente ter algo presencial que é super importante, né? E eu quero muito agradecer a Miriam, né, em nome do CAU Mogi das Cruzes, ao presidente Geraldini, pela disponibilidade e também indicação da conselheira Miriam, para trazer essas informações aqui para nós. Eu atualmente estou como gerente aqui da regional em Mogi das Cruzes e também estou como diretora na associação. Agradeço ao Pinhal, ao Nando, que está nos bastidores aí, fazendo todo esse aporte para nós tecnológico, ao Nelson, enfim. As perguntas depois como que a gente pode fazer? Vamos encaminhar para ela, porque tem aqui perguntas referente à aplicação na urbanização, no urbanismo, né? A uma média de valores mínimos para escritórios pequenos, enfim, tem algumas perguntas aqui, aí a gente vai conversar, Pinhal, ver com a Miriam como que ela pode nos ajudar para a gente poder colocar as respostas aí para o pessoal que mandou as perguntas. E é só isso, gente. Obrigada por estarem conosco aqui e aguardamos vocês nas próximas. Ok, Miriam, suas palavras finais, por favor. Obrigada, Nelson. Obrigada, Paulo e Jane, aí pela oportunidade. É sempre bom falar sobre BIM, eu adoro esse assunto. E estamos aí para colaborar com vocês e podemos fazer essa colaboração aí das respostas. O tempo é curto, né? Não dá para falar de BIM em 1 hora, é muito curto, mas se o Nelson já aprendeu muito, eu achei muito bom. Obrigada, estamos aí à disposição. Ok, obrigado. Obrigado, Miriam, de coração. A gente está vivendo hoje um momento de solidariedade e você trazer seu conhecimento para nós, pode ter certeza que vai mudar a vida de bastante pessoas aqui da área tecnológica. A gente vive dependendo de informações, às vezes as informações elas acabam vindo de maneira truncada, de maneira comercial, e você nos apresenta de uma outra maneira, né? Então, eu estou muito feliz, já tinha assistido a sua palestra anteriormente, agradecemos de coração você estar aqui com a gente, agradecemos a todos que assistiram aí a palestra pelo YouTube, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.